Olá, tudo bem? Estamos junto aqui, hashtag quem divide, multiplica, nessa trajetória do novo ensino médio, que como a gente já está aqui em novembro, outubro, caminhando aqui para o final de ano, para a conclusão dos trabalhos, não é à toa que a gente já está avançando aqui para a aula 23. Vamos dar uma olhadinha no LED? Olha lá. Vocês estão vendo aí a unidade curricular, é o de olho na informação. O aprofundamento foi aquele com o qual eu abri os nossos trabalhos. Hashtag quem divide, multiplica, na perspectiva que você já sabe, né? O conhecimento, ele é uma produção social. Na medida, então, que ele é feito, seja ele sobre qual vertente, sobre qual modelo, seja ele a partir de um paradigma construído com as oralidades ou através da metodologia científica moderna, na trajetória da hipótese, da confirmação e da tese, ele só se torna conhecimento quando ele é compartilhado. E na medida que ele é compartilhado, a gente tem aí essa quase que equação matemática feita de um paradoxo. A gente divide o conhecimento e cada pessoa que se apropria dele acaba o multiplicando. Eu acho muito bacana isso, inclusive o fato de ter um hashtag aí, deixa ele bem descoladão. Vamos voltar para o LED aqui? Olha lá, eu estava falando para vocês. A gente já está na aula 23, a atividade integrada número 4. O componente, você já sabe, é o sociedade e conhecimento. E hoje nós falaremos sobre algumas questões bem protocolares, algumas questões que definem aí a nossa prática, o nosso costume, a partir de determinados padrões. Aquilo que a gente chama de o papel social, ok? Eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha formação é em História, mas aqui no trabalho dos itinerários formativos, a nossa pegada é multi e transdisciplinar. Para nos acompanhar aqui, para copilotar a aula, nós temos a presença da galera de Libras, representada hoje pela profissional, a Natália, que vai dar um tchauzinho para vocês. Olha lá, seja bem-vinda. Vamos trabalhar junto então e logo de cara vamos compreender as habilidades. Vocês estão olhando ali a habilidade dos eixos estruturantes da Base Nacional Curricular, que é levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica. Lembra, eu falei para vocês, quando a gente fala em levantar hipóteses, a gente está iniciando o percurso da construção do conhecimento sobre o paradigma da ciência moderna, cuja metodologia no Ocidente passa a ser estruturada desde a Renascença, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, dá um salto durante o racionalismo do século XVII, com nomes que certamente você já ouviu falar, como Isaac Newton, John Locke e, principalmente, René Descartes, que vai até escrever um manualzinho reflexivo sobre a questão do método científico. Não para aí, né, gente? No século XVIII, nós temos o iluminismo, que vai aí construir a noção que esse saber e esse conhecimento, ele tem que ser laico, ele tem que estar totalmente dissociado de questões religiosas, de superstições, de relações que condizem com a fé, com a crença e com as irracionalidades. Então você percebeu, né? A gente começa a construir esse percurso na Renascença, tomando emprestado um legado que veio lá da Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, dá um salto no século XVII com os racionalistas, no século XVIII ele vai para um patamar político
E no século XIX, ele acaba se fundamentando até com certos exageros, né? Curioso isso. As pessoas imaginam que o século mais científico da história foi o século XX, por causa de toda a tecnologia que foi criada. Mas não foi não, tá, gente? O século onde o homem teve, quando eu digo homem, a humanidade, a maior crença na produção científica foi o século XIX, o chamado século cientificista. O exagero, e aqui eu digo sem medo do termo, era tanto que a humanidade da época acreditava que a ciência era capaz de levar a humanidade à própria felicidade, que a ciência seria capaz, inclusive, de resolver todos os problemas, todos os dilemas humanos. Inclusive, uma escola científica foi criada na época, o positivismo, que acreditava que uma produção de conhecimento feito da forma mais neutra possível, baseada apenas em contextos empíricos e dentro de uma irrepreensível metodologia científica, seria capaz de nos levar a três coisas. Olha que curioso: ao amor, à ordem e ao progresso. Nossa, professor, mas é o lema da bandeira do Brasil, da nossa segunda bandeira republicana e que se mantém até hoje. Pois é, a nossa bandeira, a gente não pode também deixar de esquecer, ela traz em si parte desse lema positivista do Augusto Comte, que foi engendrado nesse século científico e que só excluiu, na realidade, a palavra amor, mas manteve a ideia da ordem enquanto controle social, porque o século XIX é um século marcado por muitas revoluções que apavoraram as elites da época, então a necessidade de controle social a partir da palavra ordem, ela se torna mais ainda estratégica. E progresso, que por si só define qual é essa lógica, qual é esse caminho, qual é o objetivo dessa mesma ciência. E aí fica aqui a sugestão, porque o professor pode explorar isso através de inúmeras vertentes. Desde uma forma mais literal, ao qual eu estou escrevendo aqui, mas indo para uma viagem mais filosófica, até restabelecendo aquele comentário do Nietzsche, quando ele fala que Deus está morto, nessa crise ética que toda essa construção científica e esse homem da modernidade vai ter a partir do século XIX. Professor, e no século XX a gente manteve isso? Não. No século XX a humanidade começa a perceber que não passava de uma ilusão, né? Essa ideia de que a ciência é a grande redentora e a grande percursora da felicidade. Muito menos também a ideia de que a ciência poderia substituir o lugar da religião. Hoje é bastante consensual a ideia de que, enquanto a ciência traz soluções, a religião traz conforto. E a gente dobra o século XXI e percebe que essas questões da fé estão mais fortes do que nunca. Fica na sua opinião aí, imaginar se isso é bom, se isso é ruim, o que tem de bom, o que tem de ruim. O importante é a gente sempre fomentar a reflexão. Vamos voltar para o LED, olha lá. A gente estava lendo aqui, levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional e global. Contextualizando. Isso é super importante, né, gente? Contextualizar. O que significa isso, professor? Você vai abrir o cenário, né, gente? Toda a construção de um conhecimento, ela está coerente com os valores de uma época. Ela é feita para e numa determinada época. Por isso, a contextualização é fundamental, inclusive para a gente perder o vício de querer julgar o conhecimento com os nossos olhos de hoje, quando ele é feito no passado.
num contexto diferente, com valores diferentes. Por isso a reflexão, a crítica, ela deve sempre existir, mas a gente não pode correr o risco de ser anacrônico, né? Querer que as pessoas em outros contextos tivessem os mesmos valores e tivessem o mesmo campo civilizatório que nós construímos até hoje. Vamos voltar para o LED. Olha lá, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local. Acabei de falar, não é só uma questão de tempo, também é uma questão de espaço. Os meus valores aqui em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, um grande centro urbano, não são os mesmos valores do interior de Minas Gerais, que não serão os mesmos valores de uma aldeia no Alto do Xingu, que não serão os mesmos valores que a região de um pampa gaúcho. Cada local tem as suas especificidades, sendo elas regionais, nacionais e continentais. Por isso, mais uma vez, a gente não pode esquecer de contextualizar toda a parada. Vamos voltar aqui para o LED, olha lá, e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica, que é a tal da metodologia que nós sempre lembramos aqui. A gente está vendo também a habilidade geral básica, que é analisar e avaliar os impasses éticos e políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Mas, contudo, todavia, não obstante, tudo isso tem que estar engendrado na utopia do processo civilizatório. Entenderam? Toda essa dimensão dessas conquistas, desse caminho, desse choque entre zona de conforto, por causa da educação que eu tive, da formação que eu tive, e as demandas de inclusão que a cultura nos impõe, que o processo dialético histórico nos impõe, ele tem que ter como baliza sempre o processo civilizatório. E isso faz com que a gente tenha em mente, muitas vezes, a necessidade da desconstrução. Porque é nessa desconstrução que a gente traz consigo, que a gente amplia dentro da gente o significado desse processo civilizatório feito de inclusão. Tantas vezes a gente percebe, né, essas questões ligadas a machismo, a feminismo, a etnia, a homoafetividade. Reparem, isso está dentro de um contexto, são processos. Mas por que são processos bem-vindos? Porque tudo isso fala de inclusão. Vamos voltar aqui para a aula, para o LED. O objetivo, apresentar e analisar de que forma o papel social dos indivíduos estrutura a vida em coletividade. Vocês estão vendo aqui uma imagem, estão olhando? Muito bem. Eu vou dar 30 segundos para que vocês, quando estiver assistindo aí com o seu professor, estiver assistindo numa substituição de aula, tiver ou mesmo numa perspectiva de apropriação de conteúdo, você possa mentalmente ou através de uma outra linguagem responder essa questão. 30 segundinhos, a pergunta é a seguinte: qual profissão você sugeriria para a pessoa dessa foto nesse cenário que você está olhando? 30 segundos, produça. Muito bem, a gente vai evoluir a partir daí. Eu hoje estou fazendo as perguntas e lá na frente vou dar as respostas. Eu vim aqui mais para confundir, mais para complicar. De novo, olha lá. Troquei a imagem, a gente vai ter 30 segundos de novo para que você olhe
as informações visuais dessa iconografia e possa responder também que profissão você sugere para a pessoa dessa foto. 30 segundos, produça. Daqui a pouco a gente vai fazer a tabulação aí, como se a gente estivesse aqui tentando imaginar que profissão que vocês diriam. E a gente está vendo agora uma terceira imagem. E essa pessoa? Qual profissão você não? Olha lá o advérbio de negação. Qual profissão você não imagina que ela poderia ter? 30 segundos, produça. Strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite. Gente, aqui no estúdio o pessoal já está dando pitaco, acaba ficando bem interessante. Olha lá, vamos voltar para o LED, Normalmente, quando a gente faz laboratório com essa iconografia, as pessoas dizem advogado. Dizem advogado pela quantidade de volume de livros aí, com aquela cara bem protocolar, né? Livros que têm essa aparência bem robusta, relacionado a códigos ou civis ou criminais. Por isso que no senso comum a gente relaciona isso bastante com a área jurídica. Agora, olha a segunda imagem. Quando a gente coloca essa segunda imagem, é muito comum as pessoas relacionarem aí a área de medicina, de saúde, ou a área química, alguma coisa ligada à bioquímica, em virtude do avental, do jaleco que o profissional está usando, né? Agora, quando eu coloco essa terceira, aí o debate fica mais acalorado. Aqui no estúdio, por exemplo, falaram, eu não imagino ele como um médico. Se fosse aos 20 anos atrás, eu também não imaginaria. Confesso que eu não imaginaria. Mas hoje, eu não duvidaria que a gente tivesse, de repente, um médico e não fosse chocar tanto. Porque no começo da aula, eu falei que o mundo evolui a partir de impasses éticos, né? Então, se a gente visse um médico há 20, 30 anos atrás, com esse visual, o que eu posso dizer? Me lembra um pouco um viking, ou tem uma tribo também que usa coque, aqui esqueci o nome agora, tem esse visual meio lenhador. Você sabe qual é ou não? Você lembra? Eu não consigo me lembrar agora. Isso seria meio estranho. Mas eu já confesso a vocês que, circulando por hospitais, eu já vi médicos com uma aparência bem diferentona. Agora, eu posso dizer com certeza, eu não imagino um juiz de direito. Eu não consigo imaginar um juiz entrando para poder proferir uma sentença, né? Porque quando a gente pensa na questão jurídica, tem todo um cerimonial, uma solenidade, né? Você não pode entrar no fórum com roupa que não seja que feira o decoro. Eu lembro que uma vez eu fui entrar no fórum, eu estava com uma boina, essas boininhas italianas, o sujeito me fez tirar, porque senão não teria como entrar. Então tem toda uma solenidade profissional aí que, vamos voltar para a imagem, eu não consigo imaginar, né, uma pessoa com esse visual sendo juiz. Mas como a gente já percebeu, e achei legal a gente tocar nisso, como a gente está evoluindo nessa questão desses impasses éticos, esse visual ele já não chega a chocar tanto as pessoas. Tanto é verdade que eu trabalho na área de educação e tenho cabelos compridos, né? O que sobraram dos meus cabelos ali.
acabo tendo cabelo comprido. E é algo que, por exemplo, no começo do século, ou talvez há 70 anos atrás, era inimaginável um professor que não tivesse ali, né, toda uma estampa, todo um visual muito mais sério, né, muito mais tradicional. Então, a gente está vendo aqui o próximo LED. E para uma próxima pergunta, mas essa aqui eu mesmo vou trabalhar com vocês. Qual que é o principal fator que leva você a concluir que as profissões dessas pessoas possam ou não possam ter? O fator principal é a tradição. É aquilo que está padronizado a partir de regras que a gente acha normatizado para determinada função, para determinada profissão. Professor, mas isso não é rígido demais? Olha, pode até ser. Só que a gente não pode esquecer de algo, né? O trabalho, ainda mais no mundo capitalista que a gente está, ou pós-capitalista, mas esse não é o tema da aula hoje, ela é a própria identidade da gente. Se de repente eu colocar um sujeito aqui famoso, você, simultâneo a lembrar o nome dele, você vai lembrar a atividade que ele exerce. Você vai dizer, ele é ator, ele é músico, ele é médico, ele é advogado, ele é intelectual, ele é professor, ele é corredor de corrida, né, jogador de futebol. Quer dizer, você não consegue dissociar, depois de uma certa idade, a tua identidade do próprio trabalho que você exerce. Então, isso acaba ficando muito marcante. E esse trabalho, de alguma forma, mesmo a gente evoluindo nessas questões relacionadas ao impasse ético, ele costuma pedir, exigir determinados comportamentos, roupas, procedimentos e atitudes na sua vida privada condizentes com essa profissão que você exerce, condizente com essa identidade coletiva que você construiu, e isso a gente dá o nome de papel social. Vamos aqui para o LED, olha lá, né? Nós temos aí status social e papel social. Eu já falei para vocês, está muito relacionada à profissão. Até pouco tempo atrás, gente, tinham profissões que não admitiam pessoas com tatuagem, por exemplo. Eu sou de uma geração que os pais achavam um absurdo você tatuar alguma parte do corpo que ficasse visível, porque isso ia criar uma disfunção muito complicada para você conseguir ser admitido em determinados empregos, e ao mesmo tempo que ia projetar no julgamento coletivo algumas relações pejorativas a você, simplesmente por causa de uma tatuagem. Né? A condição social. De repente, se você tem determinado poder de consumo, espera-se muito que a pessoa exerça a chamada ostentação. Por exemplo, a minha filha esses dias estava jantando comigo e ela falou, pai, eu fiquei assim muito surpresa. Eu falei, mas por quê? A pessoa que estava jantando com a gente estava com uma calça jeans, uma camisa muito simples, a pessoa parecia tão assim, e de repente quando ela foi se despedir, eu fui olhar, ele era herdeiro de um dos maiores bancos daqui do Brasil. Era uma pessoa de uma família muito, mas muito rica e muito influente. Né? Reparem, de alguma forma, o comportamento desse rapaz frustrou, né, o status social. Olha que interessante. O status social desse rapaz frustrou o que se imaginava que ele deveria ter como papel social. Né? Não deveria ser uma pessoa tão simples assim. E isso tudo cria muitos estereótipos, viu, gente? Ao ponto da gente achar natural, por exemplo... mas não, eu vou pegar esse exemplo depois. Essa questão étnica eu vou pegar o exemplo depois. Vamos voltar para o LED. Vamos voltar para o LED. Olha lá. A formação educacional. Se espera que uma pessoa, a partir de determinada formação educacional, exerça um papel social que seja coerente com essa formação. Na hora que ela vai escrever, na hora que ela vai falar, na hora que ela vai se portar. As pessoas, de novo, as pessoas, quando eu digo, a sociedade, quase como num todo, espera-se isso. Continuando aqui,
a questão relacionada ao poder, a faixa etária. Isso é muito curioso, porque, de novo, eu vou comentar um exemplo. Esses dias eu tenho um filho adolescente, eu o levei para andar de skate. E aí estava uma pessoa junto comigo que achou muito estranho. Um sujeito com uma aparência de mais de 40 anos, de bermuda, camiseta, regata, andando na mesma pista de skate e tendo um comportamento muito próximo, muito parecido com o dos adolescentes. E aí, de novo, olha que questão para a gente pensar o papel social. Não aqui estou defendendo nem condenando, estou aqui apenas criando reflexões. Né? Quando você tem uma determinada faixa etária, espera-se que você tenha determinado comportamento condizente com ele. Continuando aqui, olha lá. A mesma coisa na relação ao Estado civil, as relações familiares ao qual você procede, o teu gênero, né? Mulher, homem, ou se você se identifica com algum outro tipo de gênero alternativo. E não vamos nos esquecer, existe aqui um status social que é atribuído, que está muito ligado à sua origem, à tua nascença, você não escolheu, né, gente? E tem o adquirido, que está relacionado ao seu encaminhamento no estudo, na profissão, na condição social, naquilo que dependeu bastante de você a partir das oportunidades que lhe forem adquiridas, né, aliás, atribuídas, para que você crescesse na vida. Vamos voltar aqui para o LED. Aqui está o conceito bem clássico, tá? O papel social, os deveres assumidos a partir de um status social. A gente não pode esquecer, vocês estão olhando para a gente deixar mais fundamentado ainda essa questão do papel social. Tá? Quando a gente olha o padrão comportamental em relação ao papel social, nós vemos aí que há um diálogo, há aí uma espécie de conversa dialética, né? Responsabilidades e comportamentos que são inerentes e que a sociedade espera desse indivíduo para que ele se encaixe nesse papel social. Ah, professor, mas eu sou obrigado a ficar tutelado sobre isso? Eu não vou dizer que você é obrigado, mas se de repente você buscar uma opção muito alternativa àquilo que a sociedade espera a partir do seu papel social, você corre o risco de ser cancelado, né, gente? Ou em determinadas profissões, de perder a credibilidade. Ou em determinadas profissões, não poder nem exercê-las, porque vai lhe faltar determinadas solenidades que são esperadas a partir desse cargo, dessa profissão que você ocupa, principalmente se estiver relacionada às questões políticas, às questões públicas e oficiais, né? Vamos voltar aqui para o LED. Isso se relaciona ao decoro. Decoro o que é? Não sai falando palavrão, né? Fazendo baixaria, tem que ter uma certa tradição na indumentária, na roupa, né? Lembrando que essa construção do padrão, que essa construção da normalidade, está muito relacionada às tradições que se esperam de uma pessoa. E também lembrando aquilo que eu falei no comecinho da aula, e falei na metade, e vou falar agora de novo. Isso evolui, né, gente? Mas não evolui na mesma velocidade que as pessoas mais alternativas gostariam, porque essas questões das tradições estão muito relacionadas a questões morais também. Tá? Eu queria aqui agradecer a atenção de vocês. A gente continua o nosso percurso na próxima aula. Obrigado, gente. Beijo para vocês. Valeu. Tchau, tchau.